Então, o brasileiro, ele não tem ideia dessa riqueza. Fala indígena, ele acha indígena. Sabe, são etnias muito distintas, com linguagens distintas, culturas distintas. Falando em terra, né, a gente estava falando aqui sobre as terras das empresas envolvidas com o trabalho escravo, vou falar mais um pouco de terra, mas dessa vez falando sobre as terras indígenas. O presidente Lula hoje esteve em Roraima, na Raposa Serra do Sol, terra indígena, onde participou da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. A região em que o presidente esteve hoje é próximo ao território indígena Yanomami, região em que ele já havia estado em janeiro, quando ele decretou lá o estado de emergência no território indígena Yanomami, que viveu uma crise humanitária aí quase sem precedentes, né? Centenas de indígenas, principalmente crianças, morreram com quadros graves de desnutrição, de outras doenças, né? Problemas esses que foram levados pelo avanço do garimpo ilegal de ouro nesses territórios indígenas, avanço este do garimpo que se deu com a anuência do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que liberou geral, que destruiu os órgãos de fiscalização, que aparelhou a FUNAI, que, enfim, atuava basicamente contra os indígenas, né, e a favor do garimpo ilegal, criminoso, que levou essa crise mortífera ao território Yanomami. Como todos sabem, o Lula, quando foi para lá em janeiro e encampou esse decreto, ele começou a tomar uma série de medidas contra os garimpeiros ilegais, né, a maioria deles já expulsos do território Yanomami, né, explodiu aí balsas do garimpo, vários deles fugiram, realizou algumas prisões, e, paralelamente a isso, fez todo um trabalho, uma operação aí de socorro aos Yanomamis, montando um hospital de campanha, levando alimentos, medicação, enfim, esse trabalho continua, e o presidente esteve hoje aí na terra indígena Raposo do Sol, para participar dessa Assembleia dos Povos Indígenas, reforçar o seu compromisso com a defesa dos direitos dos povos originários. Só para destacar uma aspa aqui do Lula, nessa passagem dele hoje por Roraima, ele defendeu aí a demarcação de territórios, né? Ele prometeu mais demarcações e afirmou o seguinte: a sociedade brasileira está tomando consciência de que os indígenas não estão ocupando nenhuma terra sem dono. Na verdade, os indígenas estão ocupando 14% de um território nacional que já tiveram 100%. São os outros 86% que estão ocupando uma terra que era deles. Uma fala bem emblemática aí do presidente Lula, né? Ele ainda falou o seguinte, abre aspas, vamos pensar em um programa de produção agrícola para incentivar a produção indígena na terra e vamos legalizar as terras que estão com documentos prontos para cuidarmos de um bem precioso para a gente. Se temos dinheiro para financiar a agricultura, por que não existe dinheiro para os indígenas na plantação? Indagou aí o presidente Lula. Enfim, segunda vez no ano, né, que o presidente vai a um território indígena, em menos de mal se completamos 3 meses, né, desde o início do mandato. Enfim, é uma pauta que vem, pelo menos, parecendo ser bastante urgente para o presidente Lula. Né? Yara e Azenha, o que vocês acham aí dessa nova visita do Lula aos territórios indígenas? Eu acho que a humanidade está despertando, ou parte dela, para dívida que a gente tem, sabe? Uma dívida histórica, assim, com os povos originários. Ontem, Sônia Guajajara recebeu um prêmio do Leonardo DiCaprio como a curadora da terra, né? Num evento, inclusive, de moda e sustentabilidade, que premiou figuras. Estava lá, Sônia Guajajara. Houve aquela entrega, né, do boneco contra o garimpo ilegal. Então, a gente precisa olhar para os nossos indígenas, sabe? Mas do jeito que os indígenas querem que a gente olhe para eles. Não é a gente vendendo... Eu acho que as pessoas falam muito, sabe? E não perguntam para os indígenas como que eles querem viver. Porque tem vários tipos de indígenas que têm pensamentos diferentes. Então, só isso. É uma etnia que a gente tem que ter respeito, dignidade, né? E respeitar. E agora a gente está num momento que passamos por tanto, né? Foi tão simbólica o ódio do Bolsonaro aos povos originários, não só os indígenas, outros também que
cresceram na pobreza aqui, né? Os quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, esse povo do Brasil profundo, né? Que foi perdendo seu lugar por conta desse povo. Então, eu acho importante, está chegando aí o dia dos povos indígenas, né? Em abril, eu espero que a gente tenha agora um ministério, e contam com todo o meu apoio. Né? A gente precisa apoiar. Que bom que Lula tem esse olhar com eles. Fico feliz. Eu vivi ali na Raposa Serra do Sol, uma das experiências mais bacanas da minha carreira. Antes da demarcação, eu fiz um documentário lá para a TV Cultura, que até foi para a final do Prêmio ESSO de telejornalismo, e eu vivi uma cena muito impressionante lá na Raposa Serra do Sol, porque e quando eu estava lá para entrevistar os indígenas, inclusive a advogada que depois está na presidência da FUNAI, na época ela era a grande defensora dos indígenas, da demarcação contínua da terra que acabou acontecendo pelo Supremo Tribunal Federal. E aí um dia eu acordei e fui para a horta coletiva deles e fiquei olhando à distância. E eram vários indígenas de várias etnias diferentes, com pinturas diferentes. Aí eu fiquei ali olhando, falando, nossa, como o Brasil é rico, né? Olha. E aí eu cheguei num deles e perguntei, vem cá, como é que vocês se comunicam? Porque só aqui tem um grupo de 20, tinha Javari, tinha aqui, daqui. Ele falou, sabe o que a gente faz? A gente inventa palavras e a gente faz o tipo de uma língua franca, para que a gente não precise... A gente, às vezes, enfia a palavra do português no meio. E aí eu fiquei pensando naquilo, falando, nossa, como esse Brasil é rico, meu Deus do céu, rico de cultura, porque esses meninos e meninas estão aqui, eles estão se comunicando, inventando palavras, enfiam um caco de português, usam uma palavra pataxó, outra palavra chavante junta. Então, o brasileiro, ele não tem ideia dessa riqueza. Fala indígena, ele acha indígena. São etnias muito distintas, com linguagens distintas, culturas distintas. Pinturas distintas, roupas distintas. Cada um tem a sua vibe. Cada um a sua. Cada um a sua vibe. Várias tribos, assim, de um grande ecossistema. E depois a Nova York brasileira, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir para São Gabriel do Cachoeira, é a Nova York brasileira, porque lá é onde todas as etnias convergem para fazer compras e tal. Aí você olha, sabe aquela cena do bar Guerra nas Estrelas, aquela cena do bar que você entra e tem gente estranha. Parecia, eu estava lá em São Gabriel e aquela cena do bar, porque eram indígenas totalmente distintos. Eu, por exemplo, não sabia que os Achaninca, que são da fronteira do Peru, eles vestem uma túnica, porque eles são de uma região fria da Amazônia. É muito doido isso, você pensar na riqueza que é este país, é uma riqueza extraordinária. E as pessoas não têm noção disso. É uma pena, mas o Lula tem, o Lula é esperto. E esse, eu acho que até o tema central da minha divergência com a extrema-direita, de achar que só existe um modelo. Gente, vamos diversificar. Eu adoro modelitos diferentes, entendeu? Para tudo. Você não atrapalhando o outro, né? Poxa, que bom que a gente é plural, colorido, múltiplo, né? Pensa diferente, mas com respeito. Eu não tinha problema nenhum com tucano. Eu tenho amigos tucano, até gosto. Agora, o bolsonarista, desculpa. Eu não falo aquela língua. Não consigo. Não entra na minha cabeça, sabe? A torção que se dá assim é distorcido. Então não dá, não é só uma visão diferente de mundo. Eu não consigo me comunicar com esse povo.